Olá, queridos amigos do Estúdio de Arte Multimodal. Na aula de hoje, uma aula de canto para desbloquear os graves. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe o seu like e bora para a aula! Olá, alunos de canto que já fazem aula há algum tempo, que já conseguem executar o exercício de sustentação de notas longas do nível básico, do nível iniciante, e que agora estão em busca das técnicas para aumentar a sua extensão vocal, tanto na direção dos agudos, como também na direção dos baixos, dos graves. Então percebe aí o que já aconteceu, olha só, quando a gente começa a estudar canto, a gente costuma ter uma eficiência para sustentar notas longas maior na nossa região de voz falada. A nossa zona de conforto é a nossa região de voz falada. É uma região que naturalmente já está mais trabalhada na nossa voz. E aí nós executamos o exercício de sustentação de notas nível básico, sai da região de voz falada e desce um pouquinho para a voz de peito e volta para a voz falada, e depois a gente subiu um pouco para a voz de cabeça e voltou para a zona de conforto, que é a voz falada. Mas de costume, o aluno, quando ele começa a praticar o canto, ele tem uma extensão vocal limitada. O que é extensão vocal? É a possibilidade de cantar notas da nota mais grave que você consegue cantar até a nota mais aguda que você consegue cantar hoje. E conforme você estuda a técnica, você vai desbloquear algumas notas na direção do agudo, mas não somente na direção do agudo, você também vai desbloquear novas notas na direção dos graves. Algumas melodias de algumas músicas, por exemplo, Asa Branca, usam uma quantidade muito pequena de notas com relação à sua extensão entre a nota mais grave da melodia e a nota mais aguda da melodia. Então, no caso do Asa Branca, a gente tem um intervalo de 1/5. Muitas músicas usam um intervalo de 1/8, ou seja, já usam 8 notas, da mais grave até a mais aguda, para formar a sua melodia. 9 notas, 10 notas. Músicas mais difíceis chegam a usar uma extensão de 15 notas, que corresponde a 2/8. Então, por exemplo, se essa melodia tem como nota mais grave um Dó, ela vai chegar a usar o Dó 1/8 acima e o Dó que está 2/8 acima. É uma extensão enorme. A melodia dessas músicas é difícil de cantar e sempre vai ter algum momento em que vai ser necessário que o cantor cante a sua nota limite de grave e a sua nota limite de agudo. Porém, eu ainda considero possível para quase todo mundo, cantar na extensão de 2/8. E para isso que é necessário fazer um trabalho técnico, tanto na direção dos agudos, como na direção dos graves. E para isso que eu disponibilizei um novo vídeo de prática aqui no canal, que se chama Sustentação de notas longas médio-baixo. Médio-baixo porque nós estudamos do nosso registro médio até o nosso registro mais baixo. Existem notas ainda mais baixas do que essa, mas para começar a caminhar na direção dos graves, a gente começa com esses médio-baixos. Bom, é muito importante que você faça o nível básico sempre antes de entrar no exercício de nível intermediário, que é esse vídeo com o fundo rosa, vermelho clarinho. E se você já fez o exercício do nível básico, você já entendeu como respirar, quando respirar, por quantos tempos você deve sustentar as notas, então eu não vou explicar novamente. Para trabalhar com os graves, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro a gente vai fazer um O, e vai fazer uma descida, um slide, um glissando, até a região mais baixa que você conseguir chegar. Não precisa começar esse O numa região muito aguda. A gente vai começar na nossa região de fala. Então vem junto comigo, ó. O
Mais uma vez. Oh! E mais uma vez. Oh! Desce, continua descendo, continua explorando as suas possibilidades, até você perceber que o som realmente morreu, que não sai mais nada dali. Mas você vai sentir a ressonância percorrendo o seu corpo, descendo pelo peito, chegando quase que até a boca do estômago. Então vai lá, mais um, eu faço, depois você faz. Vamos lá, ó. Primeiro eu. Agora é a sua vez. Inspira e faz a descida. Legal? Chegou? Legal. Então isso é bom para você encontrar um pouquinho das coordenações que a gente vai usar durante a prática do vídeo. Também uma boa forma para encontrar a coordenação para cantar melhor os graves é usar um recurso que se chama fry. É um recurso que dá uma distorção na voz, mas aqui não é exatamente a distorção que nós estamos procurando. Então o fry, ele é esse som esquisito aqui, ó. Agora percebe que quando eu quero usar o fry para uma distorção, eu tento acelerar cada vez mais esse som de crepitação que a gente faz aqui com as cordas vocais. Quando é para distorção, é assim. Para cantar os graves, a gente vai fazer o oposto. Eu vou tentar fazer o fry o mais lento possível. Um exemplo. Então, eu tento fazer o fry cada vez mais grave, com uma ressonância cada vez mais grave. E a prática do fry dessa forma vai reforçar muito a sonoridade dos graves, dos seus graves. Percebe que quando eu vou tentando diminuir, tem uma hora que eu falho o controle e ele começa a se interromper. Aí que está o ponto de dificuldade. É fazer o fry bastante lento, porém contínuo. Então experimenta mais uma vez, ó. Inspira. Ok? Esquisito, mas ajuda. Então olha aí, a prática do O descendo e a prática do fry descendo. Algumas coisas que não é legal fazer quando você está nessa exploração da sua voz em busca dos graves. Duas delas são com relação à postura. Evita abaixar o queixo. Você vai acabar diminuindo o espaço dentro da sua garganta, dentro do fundo da garganta, e com isso você vai perder ressonância dos graves. Os graves, eles precisam de um espaço grande para ressoar. Então evita jogar o queixo para baixo, mas focaliza em aumentar o espaço no fundo da garganta, levantando o palato mole. Evita também projetar o queixo para frente. Nem fechar, nem distorcer. Procura manter uma postura legal. A boca para frente e o pescoço levando o ar para cima. Esse é o nosso aparelho fonador. Com relação à sonoridade da sua voz, você vai evitar o som da voz soprada,
Evita. Você precisa ter controle sobre isso. Se você quiser, no momento da canção, usar esse tipo de voz, é uma escolha que você está fazendo, mas você precisa entender que isso é um efeito. É como se fosse uma coisa que eu ligo e que eu desligo da minha voz, e que, na verdade, botar mais ar para fora não vai te ajudar a cantar melhor os graves. Você também vai evitar fazer uma voz muito maquiada. É importante que você encontre como que soam os seus graves e que você não tente imitar os graves de ninguém. Então a voz maquiada é quando a gente tenta deixar ela mais grave do que ela realmente está saindo. Parece que colocaram um abafador na nossa voz, parece que a gente está com um travesseiro na cara e a gente tenta fazer um grave que é assim: Percebe que é uma voz muito pouco natural, não é verdade? Bom, agora algumas dicas de como praticar o exercício de sustentação. Eu encontro nessas formas de prática o melhor resultado na exploração dos meus graves. A primeira forma é a boca que usa, usando a ressonância da letra M. Então lembra, ó, queixo caído, lábios fechados, a língua deitada na cama dela aqui entre os dentes de baixo. E boca fechada. Cria espaço dentro da boca, ó. Então, essa é uma forma de praticar. Dentro dessa forma, você vai experimentar duas coisas diferentes. Uma voz com pressão, e aí o fry vai ajudar a dar essa pressão na voz. Vou dar um exemplo, ó. E no oposto, uma voz muito leve, muito aveludada, sem pressão. Uma voz como se você estivesse falando baixinho para alguém que está aqui. Vai dar outra expressão na sua forma de cantar. Então, para dar o exemplo... Percebe a diferença? Um é... E o outro... Hoje em dia, no canto popular, a gente usa o microfone e com o microfone a gente pode captar muito bem esses dois tipos de voz. Então, olha aí, já tem duas formas de praticar com o vídeo de sustentação usando a boca que usa. Com pressão, com auxílio do fry, e sem pressão, sem auxílio do fry, buscando uma voz aveludada, arredondada. A outra forma que eu tenho de praticar esse vídeo, a segunda forma, ou com o segundo fonema, é usando DA, D-A. Então a gente vai começar com o DA com pressão, DA, 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 DA. E aí a gente percebe bem a presença do fry, mas também com o DA. Eu recomendo que vocês pratiquem buscando uma voz leve, soft, sem pressão, aveludada, arredondada, sem a rispidez, sem o peso que traz o fry para essa voz. Um exemplo é assim, ó. Dá, dá, dá. Quanto mais grave, mais você vai ter a tendência de soltar mais ar do que o necessário. Parece que conforme a gente sai da nossa zona de conforto e vai entrando
no lugar que a gente não coordena muito bem, a gente perde a eficiência de converter o nosso ar em som. E aí por isso que começa a vir cada vez mais o som do ar vazando. Presta muito atenção no seu som, deixa o vídeo baixo para você ouvir muito bem a sua voz e perceber qual é a qualidade da voz que você está colocando para fora. Resumindo tudo, nós fizemos 2 aquecimentos. O, frai, a, também descendo. E com o vídeo de sustentação, vocês vão praticar de 2 formas. Usando a ressonância da boca que usa e usando o da, com peso e leve. Com peso, dá, e leve, dá. Beleza? Então é assim que funciona. Ó, um único vídeo de prática, dá para praticar de muitas formas diferentes. Não fique acostumado com apenas uma forma de praticar. É importante que você esteja sempre fazendo uma busca. E durante a prática do exercício, muita atenção, a mente muito ativa para entender as coordenações que você está usando, para que seja um jogo interessante para você descobrir a sua voz. Uma última dica final. Esse playback ele desce da nota Si, que já é grave, até a nota Mi, que para as vozes masculinas é o limite dos barítonos, para as vozes femininas é o limite dos contraltos, mas mesmo se você for tenor ou soprano, das contraltos, né? Mesmo se você for tenor ou soprano, é importante fazer esse exercício. Você vai conseguir cantar essas notas com a prática persistente. É lógico que os barítonos eles vão ter mais corpo nessas notas, os tenores vão ter uns graves um pouquinho mais miúdos, mas só um pouquinho. O mesmo acontece com as vozes femininas. As contraltos vão ter corpo nessas notas, as sopranos vão cantar, mas elas não vão ficar tão encorpadas assim. Mas a dica é a seguinte, ó. O exercício começa não tão grave. E ele começa a descer, 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 descer. Nessa descida, a sua dificuldade vai aumentar bastante. E quando chegar na última nota de grave, talvez não saia nada. Não para o exercício. Continua. Porque a partir desse ponto, a gente começa a subir de novo na direção dos seus médios. E eu tenho certeza que se essa nota aqui falhou na hora da descida, na hora da subida, você vai ter encontrado a coordenação para cantar bem essa nota. Então não desista do exercício no meio do caminho. São 5 minutinhos. Começa o vídeo na voz média, vai até o grave, fica difícil, na volta você vai começar a se encontrar cada vez melhor, mas isso só acontece porque você foi até o grave e está voltando de lá de baixo, já com uma mentalidade diferente, com uma coordenação motora melhor posicionada. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e se você gostaria de ter um contato mais próximo através de aulas particulares, presenciais ou online, deixa sua mensagem que eu vou ficar feliz em interagir com você. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.